Se o seu único objetivo para morar em Portugal é pagar mais barato nas coisas, talvez você se frustre um pouco. Olá, caso você não me conheça, meu nome é Vitor Medeiros e eu vou contar um pouco da minha experiência no meu último ano morando aqui no Porto, em Portugal. Tudo começou em fevereiro de 2024, quando saiu a lista de aprovados para um mestrado numa faculdade de engenharia aqui na Universidade do Porto. E eu tinha feito essa candidatura sem nenhuma intenção de passar. Então, quando saiu o resultado, foi uma surpresa tanto para mim quanto para minha família. Na época, eu já estava namorando com o Ian e de início ele não estava muito querendo vir para cá, apesar de ele ter um sonho também de morar fora. Mas conversando com ele, a gente decidiu topar junto essa aventura e começamos a organizar os nossos documentos 9 meses antes. Apesar de parecer muito tempo, talvez esse tenha sido o nosso maior problema em toda a nossa imigração. Nosso visto demorou exatamente 9 meses para chegar. A gente perdeu uma passagem de avião por causa disso, pois os prazos deles para entregar o visto eram bem mais curtos do que a gente tinha planejado. Eu vim com um visto de estudante de ensino superior e Ian veio com um visto de procura de trabalho. Apesar de todas essas burocracias e todo esse estresse, deu tudo certo. E hoje completou um ano que a gente chegou aqui em Portugal. O nosso motivo para a mudança era muito claro. Eu vim para estudar, Ian veio para trabalhar e os dois vieram para conhecer um pouco mais do mundo. A gente se sentia um pouco preso no lugar da onde a gente nasceu e eu acho que chega um momento onde a gente tem que explorar um pouco mais as possibilidades do mundo. Nada prendia a gente para ficar no Brasil, então foi uma decisão até meio que fácil vir parar aqui, apesar de pouco tempo de planejamento. Assim que a gente chegou em Portugal, a gente entrou por Lisboa e a gente conseguiu ficar na casa de um amigo nosso por 2 dias antes de vir para o Porto. Nesses 2 dias a gente conseguiu explorar um pouco de Lisboa. A gente foi nos pontos mais turísticos da cidade, deu uma boa caminhada e viu aquele sentimento de algo muito novo está acontecendo. Um frio na barriga, um frio também na temperatura que a gente chegou aqui no outono. E a gente vindo de Natal e de João Pessoa, foi uma sensação térmica muito absurda comparado ao que a gente viveu a vida inteira. Ainda no Brasil, a gente entrou em contato com uma menina que estava alugando um quarto lá no Porto e a gente conversando pelo WhatsApp, a gente conseguiu resolver tudo. Ela também era uma brasileira, então acabou que ficou um pouco mais fácil de se comunicar e também dela entender o nosso lado como imigrante também, né? Então a gente não teve nenhum perrengue para alugar inicialmente esse quarto e nós ficamos nesse quarto por exatamente 6 meses, acredito eu. E não foi uma das piores experiências do mundo, foi uma experiência até boa, a gente conheceu muita gente legal, a gente conseguiu conhecer pessoas que mostraram um pouco mais da cidade pra gente, deram muitas dicas. Hoje em dia, por causa de trabalho, a gente não tem uma comunicação muito grande como tinha antes, mas foram pessoas que foram muito importantes para o nosso início de vida aqui em Portugal. Nós passamos o Natal, o Ano Novo juntos, comemoramos algumas datas comemorativas aqui de Portugal também. Comecei uma rotina de fazer esporte com eles. Então, no final, foi uma experiência muito boa. Nesse tempo também foi o tempo da gente resolver toda a nossa questão burocrática aqui no país. Então, ter que tirar NIF, NIS, ir atrás da nossa residência. Tudo isso foi tudo nesses primeiros 6 meses. Ian, como o visto dele é de procura de trabalho, ele teve a sorte de já vir com uma entrevista na AIMA, que é o órgão que regulariza imigrantes aqui em Portugal. Já eu tive um problema que eu não consegui marcar meu agendamento na AIMA. Depois de muita insistência, muitos e-mails e muitas ligações, eu consegui o agendamento. Depois de 4 meses, acredito eu. Tive que viajar para outra cidade, mas isso não foi um problema para mim, até porque eu gosto muito de conhecer outros cantos. Mas toda a nossa questão de documentos aqui no país foi feito de uma forma sem muita dor de cabeça. Portugal é um país que ele funciona sobre métodos muito lentos comparados ao do Brasil para você conseguir alguns documentos. Então você tem uma dor de cabeça para lidar com as pessoas que trabalham nesses órgãos. Mas eu vejo que muita gente tem dor de cabeça com isso, então eu considero que eu e Ian teve muita sorte, porque a gente não teve praticamente nenhuma dor de cabeça para tirar todos esses documentos. A gente não precisou contratar nenhuma outra pessoa para fazer agendamentos ou ir atrás de coisas pra gente. A gente conseguiu tudo pesquisando na internet e indo atrás. Na primeira semana, eu e Ian já começou a trabalhar aqui no país. A gente mandou currículo para diversas coisas e talvez essa seja a minha primeira dica aqui para o vídeo. Se você veio para Portugal sem alguma promessa de trabalho, esteja aberto para trabalhar em qualquer coisa. Quando eu falo qualquer coisa mesmo. Eu e Ian começou a trabalhar em restauração. Restauração, para quem não sabe, é trabalhar dentro de cozinhas, dentro de restaurantes no geral. Eu e Ian começou também no mesmo cargo como ajudante de cozinha. Ian consegue ficar um bom tempo
porque ele lida muito bem com pressão, mas eu não aguentei uma semana. Acredito que os portugueses eles têm uma forma muito diferente de tratar as outras pessoas comparado da onde eu vim. Então acabou que a pressão da cozinha, além da pressão da cozinha, eu tive que lidar com pessoas que não aparentavam querer um pouco do meu bem ali dentro. Então, em uma semana, eu decidi sair do restaurante e eu passei mais ou menos mais 3 semanas para conseguir o trabalho que eu estou trabalhando hoje em dia. Para quem não sabe, eu sou arquiteto, trabalho numa empresa de arquitetura, mas eu trabalho como design de interiores lá dentro. Faço projetos 3Ds, faço renderização, faço também projetos de arquitetura, mas não consigo assinar os projetos. Porém, nada que impeça eu de conseguir trabalhar na empresa. Depois de 6 meses no nosso quarto, a gente decidiu dar um passo a mais, que foi ir para o nosso próprio apartamento, que é o apartamento que estamos hoje em dia. Acredito que esse seja o maior problema aqui de Portugal. O preço dos aluguéis tem um custo muito alto. E Portugal está passando por um processo de crise imobiliária gigantesco, onde nem as pessoas que nascem aqui estão conseguindo alugar ou comprar casas e apartamentos. Eu e Ian conseguimos juntar um dinheiro para dar entrada nesse apartamento, que foi muito caro. A gente teve que pagar exatamente 4 rendas do valor do nosso aluguel. Então, assim, a gente teve que desembolsar uma boa grana, mas graças a Deus deu tudo certo. E talvez essa seja a minha segunda dica para você que está pensando em vir para Portugal. Venha com mais uma pessoa. Ah, Vitor, mas eu não namoro, eu sou solteiro. Venha com um amigo, venha com um primo, venha com a mãe, venha com o pai, venha com o irmão. Venha com alguma pessoa. Tudo fica muito mais fácil quando você tem outra pessoa para dividir suas rendas. Então, acaba que o preço que a gente paga nesse aluguel, se a gente dividir por 2, é o preço que eu pagaria individualmente por um quarto. Então, como sou eu e meu namorado, a gente consegue juntar esses 2 dinheiros de um quarto e pegar um aluguel de um apartamento. Mas esquecendo um pouco das partes burocráticas, Portugal ele tem um charme muito único. Talvez uma das coisas que mais me encantou no país foi a diferença entre as estações. Aqui a gente consegue ver as 4 estações corretamente. A gente consegue ver o inverno, o outono, a gente consegue ver todas as estações. A gente está entrando agora no outono, então já começou um friozinho muito gostoso. As folhas começaram a cair, as ruas estão tomadas por folhas. E isso me encantou muito aqui no país, porque a gente consegue se programar e viver novas estações todos os anos. Além disso, é muito legal a gente ver algumas questões como diferenças culturais. Aqui em Portugal, eles levam a cultura deles muito a sério. Então a gente consegue ver o tempo todo exposições, a gente consegue ver feiras, festas, tudo muito caracterizado com a cara deles. Se você é uma pessoa que está esperando ouvir falar mal de Portugal, infelizmente você não vai ver isso nesse vídeo. Não é romantizando, até porque eu entendo que o povo português muitas vezes é muito complicado. A gente já passou por alguns problemas muito grandes com a forma que eles se comunicam com outras pessoas e ainda mais com imigrantes. Portugal está passando por uma onda onde está surgindo um povo muito tradicional e de uma linhagem política que odeia imigrantes. Então, como brasileiro, eles às vezes pegam muito pesado na forma que eles falam ou na forma de te tratar. Porém, a gente nunca foi destratado ou teve briga ou coisas do tipo com as pessoas daqui. Acredito que seja porque a gente também é bem respeitoso com esse tipo de pessoa. E eu e Ian somos pessoas que procuram evitar conflitos a qualquer custo. A gente entende que a gente não está no nosso país, a gente entende questões culturais, então a gente tenta relevar a maioria das coisas. Acredito que o segredo seja você focar no seu e esquecer um pouco dos outros. Tirando toda essa parte, Portugal é um país que ele te possibilita ter uma qualidade de vida muito boa. Eu e Ian nunca foi chegado muito a coisas materiais ou querer possuir muita coisa de luxo, muitos tênis, carro ou o que seja. No início do vídeo eu falo que se o seu único motivo para vir em Portugal é pelo preço baixo das coisas, talvez isso te frustre um pouco. Se você pesquisar, Portugal é o país da União Europeia que tem o menor salário. Logo, o salário que você ganha, ele te traz um custo de vida bom, mas ele não te possibilita luxar. Óbvio, se você tiver um trabalho onde o seu salário seja mínimo ou perto do mínimo. Essa talvez seja a melhor dica que eu dou para vocês, que é: não deixe o trabalho te consumir. Não deixe com que o dinheiro que você receba te consuma ao ponto de você só pensar em dinheiro. Portugal é um país muito lindo. Ele tem muitos espaços urbanos onde você consegue usufruir, ter uma qualidade de vida boa. Então não deixe com que você só fique pensando em dinheiro, 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 querer possuir coisas, querer coisas materiais e você esquecer de viver a cidade. Eu vejo muitas pessoas frustradas com o país porque eles não conseguem comprar tudo que eles querem. Porque eles ficam meio divididos em: ou eu vou comprar uma coisa muito cara,
ou eu vou viver. E quando você opta por comprar coisas muito caras, talvez você tenha que economizar um pouco mais no seu custo de vida. E se o seu único motivo para vir em Portugal é você querer juntar dinheiro, você querer comprar coisas que você nunca teve acesso no Brasil, isso pode te deixar bem para baixo aqui no país. Hoje em dia, morando com meu namorado, a gente consegue juntar 2 rendas, 2 salários, então acaba que a gente tem uma qualidade de vida boa. A gente consegue decorar nossa casa, a gente consegue sair para um parque à tarde, a gente consegue ir para uma cafeteria quando a gente quer, a gente consegue comprar uma comida diferente todas as vezes que a gente tá com vontade de comer algo diferente. Então foram pequenas escolhas que a gente foi fazendo ao longo do nosso 1 ano em Portugal que nos possibilita hoje conseguir ter uma qualidade de vida e conseguir juntar uma parte da nossa renda todos os meses. Sim, aqui no país você tem acesso a muita coisa no mercado. Acredito, pelos nossos cálculos, a gente gasta em média por mês praticamente 200 euros. Mas desses 200 euros, nem tudo é essencial para a sobrevivência. A gente sempre faz questão de comprar um queijo diferente, a gente sempre faz questão de comprar uma carne diferente, comprar coisa para fazer risoto, fazer receitas mais específicas em vez de receitas simples apenas para você sobreviver, sabe? Então esse é um dos pontos mais positivos em morar aqui nesse país. Ainda sobre o tema qualidade de vida, um dos pontos mais positivos em morar aqui no Porto, principalmente, é a segurança. Obviamente eu falo dentro da minha bolha, onde a gente consegue morar num lugar bom, mas a gente nunca teve nenhum problema com questão de segurança, tanto da nossa casa, tanto de coisas materiais, como segurança própria. Eu e Ian é um casal homoafetivo e a gente nunca sofreu nenhuma homofobia ou nenhum olhar errado durante esse tempo aqui em Portugal. O povo português, eles são pessoas muito tradicionais e eles levam uma cultura um pouco antiga para a vida deles. Apesar de todos esses costumes um pouco mais arcaicos, um pouco mais antigos, isso nunca foi um motivo para eles me destratarem, pelo menos não na minha frente. Então, eu não lembro de ter recebido algum olhar errado nesse tempo, ou vierem tirar satisfação com a gente, ficarem olhando e por aí vai. O que é um ponto super positivo, olhando todo o background cultural que a gente tem no Brasil, né? Eu e Ian sempre quis viver o mundo, e Portugal talvez tenha sido o lugar mais fácil que a gente conseguiu para viver essa nova experiência. Por questões da língua, por questões culturais, por ter uma grande sociedade brasileira morando aqui. Então, ao longo desse tempo, eu consegui fazer muitas amizades com brasileiros. Toda vez que eu tinha saudade de comer alguma coisa muito específica do meu país, principalmente do Nordeste, eu conseguia de fácil acesso nos mercados. Então, é um país muito bom para você que sabe que vai sentir muita saudade do seu país. Óbvio, tem coisas que a gente nunca vai conseguir matar a saudade, como família, amigos, mas ter essas coisas em fácil acesso te traz um conforto tão grande. E se eu pudesse dar uma dica para as pessoas que estão querendo vir para Portugal, a minha dica seria: mantenha os seus sonhos vivos e nunca esqueça do motivo que fez você parar aqui em Portugal. Durante esse tempo aqui em Portugal, eu conheci muitas pessoas que eu via que estavam travados na vida. Parecia que eles não tinham ânimo para mais nada, passavam o dia inteiro reclamando do país. Você parar em outro país sem nenhum motivo, sem nenhuma meta ou sem nenhum objetivo é algo muito arriscado, porque aos poucos morar em outro país não te sustenta. Ter qualidade de vida, ter poder de compra, ter tudo isso não sustenta quando você não sabe o motivo que você tá aqui. Óbvio, eu sinto muita saudade da minha família, sinto muita saudade dos meus amigos, mas a gente tem objetivos muito claros desde o momento que a gente veio aqui para esse país. Então coloque na sua cabeça que é possível vir para cá, veja a forma que mais seja fácil para você parar aqui nesse país, seja por meio de estudo, seja por meio de trabalho, e se anime, porque viver outro país é uma experiência que eu recomendaria para todo mundo. Eu sei que nem todo mundo tem acesso a isso, vai atrás, mesmo que demore muito. É uma experiência que vale muito a pena. Pode ser também que Portugal seja apenas uma porta de entrada para viver em outros países, que é um pouco da minha meta com o Ian. E coloque na sua cabeça que é possível. Acredito que esse seja o primeiro passo, você acreditar que é possível e ir atrás das coisas. Espero que esse vídeo ajude um pouco você a se animar a viver outras experiências. Fico muito feliz em conseguir passar isso para esse vídeo. Esse 1 ano em Portugal teve momentos muito difíceis, mas também teve momentos muito recompensadores. Inclusive, começar esse vlog é um desses momentos que me deixam muito feliz. Eu vejo diversos comentários nos meus vídeos de pessoas que gostam da estética, pessoas que gostam da forma que eu passo um pouco da minha rotina, e fico muito feliz em começar esse novo projeto para vocês.
Agradeço a todo mundo que chegou até o final desse vídeo. Se você tiver alguma dúvida, coloca aqui no comentário. Eu sempre tento responder todos os comentários e espero conseguir ajudar vocês a manter o sonho de morar fora e fazer isso se tornar realidade. Esse vídeo é um pouco diferente do que eu trago aqui para o canal. Eu sempre trago um pouco mais de rotina, um pouco mais de como é morar aqui no Porto, mas espero que esse vídeo ajude você de alguma forma. Tchauzinho e até a próxima.